Esse é o seu canal ABT TV, o canal da Tricologia, e hoje nós estamos aqui na linda cidade de Campinas, no estado de São Paulo, realizando nos bastidores do Semieste. E é um momento incrível onde nós vamos trazer educação, tecnologia a favor do seu cliente paciente. E eu trouxe aqui convidados importantes para que a gente possa discutir a origem das pesquisas P&D na área dos óleos ozonizados, uma ferramenta importante para você que atua com a terapia capilar ou é um profissional da área da estética e que integra esse novo setor das terapias integrativas. E o meu convidado especial, o professor Dr. Celso, CEO da Academia Brasileira de Tricologia, e se você não sabe, doutor em Ciências e Tecnologia pela Unesp. E temos aqui também, para conversar conosco, o nosso tão querido professor Cassiano Escudeiro, diretor do grupo IPCLIN, e atua há muitos anos com pesquisa P&D na área de cosmetologia. Eu vou convidar eles para entrar nessa conversa, porque é um momento importante do cosmético e das tecnologias na nossa atuação em tricologia e terapia. Olá, professor Celso. Obrigado por mais esse convite, o segundo bastidor de Semieste deste ano. Estivemos lá na linda cidade de Gramado, agora aqui visitando a cidade de Campinas, a maior cidade do interior de São Paulo. E tenho a honra de estar ao lado deste grande amigo que me acompanha por tantas jornadas importantes da academia, do nosso setor. Obrigado, Cassiano. Obrigado vocês pela oportunidade. Um abraço aí a todos que estão nos assistindo. A Margarete aí, eu tenho a honra de aceitar esse convite de bate-pronto, porque não tem como não estar ao lado de uma pessoa tão ilustre como o professor Dr. Celso Martins Júnior, que engrandece o evento, que fundou a Academia Brasileira de Tricologia. E hoje nós iremos discorrer sobre oleozonioterapia aplicada à terapia capilar. Vamos desmistificar, tirar muitas dúvidas, né? A gente vai fazer uma troca aqui bem rica, bem interessante, tirando dúvida que muitos de vocês que são usuários fiéis ainda possam eventualmente ter aí na cabeça de vocês. Professores, meus professores aí de muitas formações, inclusive na minha pós-graduação em tricologia, o que nós queremos saber sobre como foi essa ideia de produzir o óleo ozonizado? A ideia partiu do que a gente enxerga de tendência de mercado em visitas extensas e cadenciadas pela Europa, onde muita coisa começou, né? A Espanha é o berço do óleo ozonizado. É importante a gente lembrar que Cuba tem boas tecnologias desenvolvidas na área, aplica ozônio para muitas coisas na saúde pública. Por isso, tantos bons especialistas são de origem cubana. A Itália, nesse momento, tem muitos bons produtos desenvolvidos nesse campo de oleozonioterapia também. E, de forma geral, a ozonioterapia clínica, de aplicação clínica, ela acabou se estendendo dentro do nosso contexto de trabalho, de saúde, beleza e bem-estar. E em uma das nossas visitas, a gente conheceu pessoas importantes e isso acabou motivando a gente no campo da inovação e unimos forças por conta da consciência e da confiança que temos uns nos outros aqui no Brasil, em especial esse amigo que é um inovador desde dos primórdios da sua profissão e da sua carreira, e acabamos dando origem a produtos incríveis, a matérias-primas incríveis aqui no Brasil. E a outra parte do começo da história eu deixo para o Cassiano contar. Exatamente. Eu confesso aqui que ao longo de 25 anos de carreira dedicada em pesquisa clínica com os laboratórios do meu grupo, né, de pesquisa, testei de tudo que você possa imaginar, Margarete. Tudo, absolutamente tudo.
das mais variadas formas cosméticas, né? Galênicas, que a gente chama, que é um termo técnico, né? Uma espuma, um creme, uma loção e por aí afora. E o que me chamou a atenção quando o professor Celso veio me trazer essa questão da oleozonoterapia, primeiro, fazendo um gancho com a palestra maravilhosa que acabamos de ter, que me deixou muito feliz, foi um momento ímpar com o hairstylist mais famoso do Brasil, um dos maiores do mundo, o Marco Antônio de Biagi, amigo pessoal do professor Celso, e ele falou um termo que deu um clique no meu cérebro na hora da palestra dele. Ele falou assim, go green. O go green e o go digital. Então o go green, assim, o mundo está indo para uma vegetalização de formulação, né? Sim. O mais sustentável, o que substitui muitas vezes, quando é possível, tecnologias sintéticas, e que traz esse benefício que vem da natureza, né? Porque tudo que tem de mais perfeito Deus colocou aí no caminho da gente, é só saber fazer bom uso, bom manejo do que a natureza pode nos oferecer, desde que a gente tenha o cuidado de ter um olhar científico sério e profissional em cima dessas matérias-primas. Foi o que aconteceu com os óleos vegetais. Foram alguns anos de construção de formulações que o professor Celso foi delineando, e nós, no laboratório, fomos identificando essa questão de dose e resposta, aquilo que é mais seguro para o consumidor, né? O famoso dermatologicamente testado, que são produtos hipoalergênicos, ou seja, que que tem baixíssima alergenicidade, se é que tem, e que tem uma entrega de benefício, uma entrega de valor para a pele, para o cabelo, né? Principalmente para a pele do couro cabeludo, ajudando muito nas terapias capilares, não só na aplicação dentro dos salões, como também para uso home care. Ou seja, a pessoa leva para casa e faz aquele tratamento contínuo que faz toda a diferença através desses processos também de educação, sim, que esses centros de terapia capilar, que vem crescendo aí exponencialmente no Brasil, com esse papel fundamental da Academia Brasileira de Tricologia, né, que está sempre na vanguarda da educação, né? Passar informação com a seriedade de sempre. Sim. Professor Celso, como que é transformar esse ambiente do desenvolvimento no conhecimento que transforma dentro de um setor que é um setor que hoje abraça a área da saúde? Porque há um tempo atrás, quando pensava em cabelo, a saúde, até então, não era referenciada. Bom, isso eu acho que é um ganho espetacular que foi construído, sim, nesses últimos 10, 15 anos, né? O papel da ABT foi determinante nisso para o mercado. Vale lembrar que não existe precedente de uma outra instituição brasileira que tenha construído tanto e feito tanto pelo setor de beleza através desse intercâmbio com o setor da saúde, né? Que eu acho que é o principal mérito da nossa academia. E eu penso que existe uma questão que está muito atrelada a isso, que é reconhecimento de resultado, né? O que chamou a atenção do Cassiano lá atrás, quando a gente começou o projeto, foi justamente os resultados que o óleo bruto, vamos assim dizer, alcançava, né? nas primeiras ozonizações que foram testadas. E aí o trabalho que foi feito hoje, né, conhecida como Ozon Solution, que é a empresa que desenvolveu todo o processo de pesquisa, da qual temos orgulho de participar aqui. Esse projeto ele foi incrível porque ele teve a preocupação de reconhecer as precisões, os detalhes, as condições, os teores. E isso, obviamente, envolveu muito tempo, envolveu muito investimento, muita pesquisa, né? Parcerias, né, professor? Com grandes universidades também. Muitas parcerias, bons pesquisadores que participaram de todo esse contexto, porque nesse momento nós estamos aqui na mesa, mas vamos lembrar que nós estamos representando muita gente boa que participou, e são muitos nomes de estudiosos mesmo desse setor, né, que deu origem a trabalhos de mestrado em universidades importantes do Brasil. E a gente foi reconhecendo o que era esse teor ideal. Quando a gente fala de ozonização,
a gente vai para a internet ali para fazer um primeiro reconhecimento, a gente percebe que de uma forma equivocada algumas empresas ou algumas pessoas disputam quem ozonizou mais. E a gente sabe o quanto de efeito colateral uma ozonização em excesso pode oferecer. Você degrada o óleo, você destrói propriedades, você gera componentes secundários indesejados. E que trazem problemas, que trazem intercorrências na pele do usuário. Então, efeitos colaterais de fato. O meu amigo, que carinhosamente, o professor Celso, né, ao longo da nossa amizade de 15 anos, que eu chamo carinhosamente aqui de capitão, então eu vou tomar liberdade aqui. Eu digo o seguinte, o capitão usa uma frase que é muito assertiva. Cuidado com essa potência de ozonização no óleo, porque ele diz o seguinte, você vai queimar quem? Então, tudo nessa vida é um equilíbrio, a dose-resposta. Então, às vezes não, muitas vezes quem sai formulando aí, sem ter conhecimento de causa, sem ter o que a gente chama de propriedade intelectual do processo fabril e medir lá na ponta, através de técnicas analíticas muito bem delineadas, escolhidas, protocolos científicos muito bem desenhados. E vale ressaltar aqui também o seguinte, que pesquisa boa, ciência, quando ela é feita, muito bem feita, a ciência verdadeira, ela é compartilhada com as universidades, com os alunos da academia, porque ninguém faz ciência sozinho no seu quintal. Existe sempre uma troca, uma via de mão dupla com bons professores, como, por exemplo, a professora, vou referenciar aqui, a professora Chung Manchin, que foi da Unesp de Araraquara, que é orientadora do doutorado do professor Celso e tantos outros, professora Cibele. Dá para elencar aqui até amanhã cedo o tanto de gente boa envolvida nesse tipo de tecnologia que a gente coloca aí à mão do mercado com a devida responsabilidade. E como eu ia pontuando, eu acho que a coisa que mais chamou a atenção no projeto, no início do trabalho, foram as primeiras respostas clínicas, né? A gente testou em muitas situações clínicas de muitos problemas que a gente sabe que são problemas mais recorrentes do nosso mercado, do nosso campo de atuação, que é a terapia capilar. E a gente começou a fazer uma extensão de outros problemas que a gente sabe que também, de alguma forma, incomoda a sociedade. E isso acabou originando muitos outros produtos para diferentes aplicações. Então a gente acabou trabalhando desde a parte de relaxamento muscular, a parte da podologia para atender as manicures, as pedicures, que é um mercado que está se renovando no Brasil por conta de muitos acontecimentos. Né? Hoje, boas manicures, boas pedicures são mico-leões dourados, são raros. Né? Esse mercado ele migrou para outras funções e as profissionais que de fato têm muita referência técnica acabaram sendo muito valorizadas. Então hoje se busca produtos que pode resolver problemas que vão além do embelezamento das unhas. Né? O cuidado podal na veia. E aí a gente acabou indo para a parte facial, para a parte íntima, de cuidado íntimo, que eu acho que é um mercado pouco explorado no Brasil. Né? A gente tem produtos que são referências para o mundo, quando a gente fala de desenvolvimento no pós-operatório. Assim, os F3, F2, as fórmulas, né? E tantos outros blends. Acne, né, professor? Tantos outros blends que aceleram o processo de cicatrização, de reparação tecidual. Só que a gente precisou fazer muito estudo conjugado para chegar nesse porém, nessas melhores combinações, nos melhores teores. E aí entra a história do Fitozon, do qual o projeto lá da Granda, que o Cassiano participou ativamente, porque conforme as cartas cromatográficas iam chegando e a gente ia tirando conclusões, a gente ia ajustando o projeto da Ozon Solution junto com a Granda. E o projeto do Fitozon, quando ele nasceu muito apurado. Então ele nasceu e foi uma explosão de mercado. Nós tivemos muito sucesso. Logo na sequência, creio que 2 anos depois, nós tivemos uma revisão técnica do projeto, porque novas tecnologias surgiram na Ozon Solution. Né? A gente começou a estender a pesquisa para óleo ozonizado de rosa mosqueta, depois óleo ozonizado de oliva. E a gente começou a encontrar os melhores caminhos e identificar os ozonídeos, que são os componentes terapêuticos originados pelo processo de ozonização. E aí eu acho que para falar dessa parte o Cassiano é melhor, porque é o estudioso. Olha, eu tenho profundo uma disso. dúvida, porque eu acho que é uma dúvida de várias pessoas. Explique para gente melhor essas cartas que vão, de fato, garantir
o resultado, mas também a segurança do produto. Porque Perfeito. hoje, quando a pessoa que está desse outro lado aqui, buscando uma ferramenta, uma tecnologia dentro da área da saúde integrativa, igual o professor Cassiano falou, né, de fato, existem muitos apelos no mercado falando que o produto oferece ali o resultado de forma eficiente. E esse projeto da Granda, principalmente essas 5 fórmulas de óleos ozonizados, tem oferecido muito resultado no dia a dia e na prática do terapeuta capilar, do cabeleireiro, da manicure. Então, como que, professor, a Granda, esse projeto, ele nos garante no nosso dia a dia esses resultados? Posso tomar liberdade? Pode. Capitão? Vai lá, Cassiano. Vamos lá. Quando você fala carta cromatográfica, para você que está nos assistindo aí, o que é isso? É um termo, uma terminologia muito técnica, né? Que nós Sim. químicos, né? Eu e o Sim. professor Celso, nós somos químicos. Então você faz uso, toma a sua mão, ferramentas analíticas. O que é isso? Instrumentos, equipamentos de laboratórios de altíssima precisão. Por exemplo, eu cito em toda palestra minha, né? São os mesmos equipamentos analíticos usados, por exemplo, pela Polícia Federal, pelo FBI, para identificar componentes, seja uma droga encontrada no sangue, no fio de cabelo, e seja também o mesmo equipamento que faz a avaliação antidoping, que é o mesmo equipamento que faz a avaliação de que tipo de substância existe naquela reação do gás ozônio com o óleo vegetal, que é o que a gente denomina em linhas gerais de ozonídeos. Sim. Então nós vamos desmistificando o que é cada coisa. Então o equipamento ele mostra o que é e o que ele faz e qual é a quantidade, ou seja, ele é o que é, e quantitativo. E aí, nessa quantidade, na qualidade daquilo que é enxergado nesses cromatogramas, né, nesses resultados, é que nós tomamos a decisão de desenhar estudos de pesquisa para identificar algumas respostas clínicas. Por exemplo, será que essa substância aqui encontrada, ela tem um efeito, por exemplo, para melhorar a selagem das cutículas na fibra do cabelo? Então nós encontramos nessa reação em um dos produtos que é produzido, por exemplo, mais de quase 50% de ácido eicosanoico, que é o precursor do 18,6, que é nada mais do que aquele cimento intercelular que cola uma cutícula a outra. Ou seja, poxa, quer dizer que se eu passar óleo ozonizado eu vou ajudar na reestruturação, devolver aquela fisiologia natural do fio de cabelo? Isso, é isso. Olha, gente, a dica aí do professor Cassiano. Sim, e vai além disso. Olha que interessantíssimo o pulo do gato da área de P&D, né? Para quem não sabe, P&D é pesquisa e desenvolvimento, que toda a área tecnológica da Granda, toda a equipe, todo o time tecnológico desenvolveu fórmulas adicionando blends, misturas de óleos essenciais no óleo que já foi ozonizado. Porque é conhecido que os óleos essenciais, já é sabido, que esses óleos essenciais entregam a fitoterapia, a aromaterapia, que somado com os benefícios desses ozonídeos, eles trazem um produto ainda mais tecnológico. Por isso que nós chamamos os óleos ozonizados de nova geração de fitoterápicos. E que entregam benefícios de ação antioxidante, modula o estresse oxidativo da célula da pele. Ela tem ação, esses produtos gerados nessa reação, tem ação antisséptica, tem ação de agir, por exemplo, na seborreia do couro cabeludo, né, naquela dermatite seborreica, né, que popularmente muitas vezes o pessoal, eu tenho com caspa, tá coçando bastante, eu tenho uma foliculite, eu tenho uma inflamação no meu no folículo capilar e tal. Esses óleos, eles agem diminuindo ou eliminando, na maioria das vezes elimina, 100% daqueles micro-organismos causadores da caspa que são indesejáveis, que a gente traz aqui um nome técnico para esses micro-organismos de Malassezia furfur restrita. São vários os tipos, né? Sim. Que em conjunto trazem essas doenças aí que são nocivos à saúde, e aí é que entra o papel, o conhecimento do terapeuta capilar de fazer bom uso, ter o conhecimento e o poder desses óleos ozonizados para não só fazer o tratamento dentro da sua clínica, mas também saber orientar para o uso home care.
E, professor Celso, com base aí, essas fórmulas vão tratar alterações, dermatite, psoríase. Qual tecnologia de formulação o nosso, né, quem está aqui no canal da TV ABT TV, o seu canal da tricologia, qual é uma formulação que seria indicada, por exemplo, para dermatite? No blend, né, produzido. Primeiro vamos apontar aqui a classificação técnica do produto. Ele é um cosmético de grau 2. Sim. Né? A gente faz o registro eletrônico dele como grau 2, porque o projeto Phytozone ele leva versões diferentes, versões de blend. Então a gente associa óleo vegetal ozonizado com óleo vegetal preservado associado a uma mistura de óleos essenciais em baixo percentual. Então ele trabalha em cascata, princípio da ação combinada. A ideia não é fazer um tratamento, a ideia é fazer um produto cosmético que seja capaz de controlar essas patologias, né? De ajudar no processo principalmente de conforto para o cliente, para o paciente, que é a proposta de um bom cosmético desenvolvido para essa proposta. Que são adjuvantes, né? São professor? Adjuvantes, exatamente. Então, acima de tudo, a proposta é promover conforto para o cliente e criar um cenário onde a própria patologia possa regredir com o tempo, né? Pelos efeitos, pelos benefícios colaterais que a gente acaba promovendo com o advento do produto, dessas combinações, desses blends. E essas combinações elas são pensadas de acordo com cada situação. Então, quando a gente escolhe, por exemplo, o Phytozone número 7 para falar de biomodulação com foco em crescimento capilar, a gente associa, obviamente, o óleo vegetal ozonizado de girassol, cujo componente que é prevalente na carta cromatográfica, o principal ozonídeo é o fitol, que é um anti-inflamatório muito poderoso da indústria farmacêutica. Então ele é o ator principal do óleo vegetal de girassol. E sabendo que a gente vai ter esse benefício, a gente também adiciona óleos essenciais que a gente sabe que tem boa relação com essa proposta, né, de controle ou de manejo da alopecia androgenética, de alguns outros tipos de alopecia. A gente, obviamente, cria uma condição para favorecer reflexologia craniofacial, e ele leva a esses benefícios de associação de óleos que a gente já sabe que tem relação com o processo de crescimento por condições laterais, né? Então ele leva lá o óleo essencial de lavanda francesa, cuja carta cromatográfica sinaliza o linalol e o acetato de linalila. Então um é calmante, o outro é cicatrizante. Você tem o óleo essencial de alecrim, cujo componente principal é a cânfora, que tem atividade anti-inflamatória também. Então você vai gerando uma condição para o meio, né? Você vai gerando uma condição para o folículo, onde ele entra numa situação muito mais confortável para que ele possa voltar a funcionar na sua plenitude. Então é modulação de processo inflamatório, é aumento da circulação sanguínea periférica, porque o produto propõe essa vasodilatação, e você tem ação de outros óleos que vai promovendo e favorecendo a proposta do F7. E aí cada óleo tem a sua proposta e uma combinação específica que vai favorecer a sua proposta. Eu gosto muito de lembrar, e acho que surpreendemos a própria Granda quando a gente acabou propondo o F5, que é um produto que passou pelos laboratórios IPCLI, inclusive com teste ginecológico. É um produto do qual a gente se orgulha muito porque a gente atingiu números incríveis de venda desse produto, e a gente sabe que o benefício técnico, né, o benefício de conforto que a gente leva para os usuários desse óleo, acabou compondo o dia a dia. É muito mais do que um produto de beleza, é um produto de saúde, né, um produto de conforto. Dia a dia, né? E se você me permite aqui, professor, durante a fase de pesquisa, muitas mulheres que participavam lá com o nosso gineco acompanhando, elas relatavam o seguinte: poxa,
criou-se uma cultura no mercado brasileiro de um consumo de sabonete íntimo clássico para lavar a mucosa, ok? Mas e o pós? E depois? Tem um ressecamento até por conta do climatério, que as mulheres aí É verdade. entram, né, na certa idade, e aí tem um ressecamento, isso dificulta a relação sexual, você tem... Traz desconforto no Traz dia a dia. desconforto, você tem um desbalanço da microbiota, né, da mucosa, por conta, muitas vezes, de uma variação do pH, que o ideal é em torno de 4,5. E aí, esse óleo ele foi exatamente estruturado para manter o pH fisiológico da mucosa, trazendo também a lubrificação, o que facilita, né, o relacionamento Momento sexual, íntimo, né? íntimo, né? O cuidado íntimo faz parte do ser humano, da estrutura do ser humano, é natural. E também, por que não, carrega junto também a questão de aromaterapia. Então, é um produto que tem um pacote, um combo de benefício que foi relatado não só através de instrumentos clínicos especializados que nós utilizamos lá na fase de pesquisa, de encostar uma sonda e medir o pH fisiológico, de fazer um swab, uma coleta da mucosa vaginal, levar para o laboratório para fazer uma análise microbiológica e ver, por exemplo, se a Candida albicans, que causa candidíase, se ela estava sendo eliminada em contrapartida à flora microbiana, o bacilo de Doderlein, que é a microbiota do bem, estava subindo essa população, e foi exatamente isso que foi encontrado na formulação F5 da Fitoson, que foi um sucesso. E muitas mulheres falaram, poxa, eu não vou abrir mão do meu sabonete íntimo de lavada ou do meu hábito de higiene, mas eu vou complementar com o F5 por todos esses benefícios. E aí, isso a gente chama de pesquisa de apreciabilidade cosmética. Elas relatavam, né, elas não sabiam qual marca que estava sendo utilizado, e elas relatavam de forma muito sincera, e tudo isso foi feito um trabalho estatístico muito, muito forte, muito robusto para entregar o produto que é um sucesso de vendas. Esses SKUs, né, essas unidades aí de formulações, as primeiras 7 formulações, se não me falha a memória, dados recentes aí da própria Granda, passou de 500 mil num tempo recorde, né? É um estrondo, é um sucesso, e eu tenho certeza que com o passar dos anos a gente vai ajudar aí nessa cooperação científica a trazer ainda mais inovação e colocando aí produtos diferentes e produtos cada vez mais aprimorados para o mercado. Perfeito. Professor Cassiano, então quer dizer que essa fórmula número 5, que é para o cuidado íntimo da mulher, é um produto que foi pensado até para ela fazer o uso no dia a dia, para melhorar aquela condição, é como se fosse ali um autocuidado. Exato, ele eliminou, ajudou no balanço do pH natural, Perfeito. pH fisiológico da mucosa. Ele lubrifica, porque óleo lubrifica, então você já substitui um lubrificante clássico. Então, você percebe que é um produto que ele vai eliminando outros produtos que encareciam muito o uso combinado, né? Eu vou ter que ir na farmácia comprar um lubrificante, comprar alguma coisa para perfumar, comprar uma medicação para controlar a Candida albicans e tal. E o óleo ozonizado, ele não é um medicamento, mas toda a estrutura de fórmula cosmética, ele age nesse balanço do pH fisiológico, evitando ou eliminando uma doença causada pelo micro-organismo Candida albicans, que é a famosa candidíase, né? Muito comum. Sim. Ó, e você que está aí nos vendo agora, a união entre a ciência, a prática clínica e a responsabilidade do desenvolvimento do produto que chega aí disponível para você. Professor Celso, o professor Cassiano trouxe para a gente aí todo esse aparato de pesquisa. E esses dias aí nós vimos uma nota técnica da Anvisa. Sim. Por quê? Alguns produtos ditos com o uso que tinha ali ozônio na fórmula estão sendo suspensos.
E para quem está lá, né, do outro lado, que quer, de fato, trabalhar com produtos, a gente não entende o que, de fato, está acontecendo em relação a essa mudança da Anvisa, em relação ao CNPJ, aos produtos. Então, nós gostaríamos que o senhor nos explicasse e, claro, o professor Cassiano também contribuísse aí. A Anvisa está passando por uma mudança de conduta e uma revisão de legislação cosmética muito grande. É importante lembrar que isso não está acontecendo só no Brasil, está acontecendo no mundo todo, né? O Brasil ele segue muito a legislação europeia. A legislação europeia, a mais atual, é de 2009. Então, vamos lembrar aqui que já tem algum tempo também, né? Apesar disso ser revisto com outras notas técnicas importantes, como o próprio ácido glioxílico, que tem sido um nome muito comentado na Europa, está em revisão técnica agora, em consulta pública na França, na Europa de uma forma geral. E, historicamente, quando isso entra em consulta pública na Europa, é para proibir de todas as aplicações, com todos os sentidos. Mas voltando aqui para o último acontecimento aí da Anvisa sobre produto ozonizado, eu acho que existem algumas questões regulatórias por trás de óleo ozonizado, que é você classificar a matéria-prima, que foi a primeira preocupação que a Granda teve quando resolveu fazer o projeto Fitozon. A gente não tinha disponível aqui no Brasil uma empresa que pudesse produzir óleo ozonizado em larga escala, em escala industrial. Hoje, do que eu conheço, com conhecimento técnico e documentação técnica segura, eu só conheço a Ozon Solution no Brasil, que é essa empresa liderada pelo Cassiano, uma empresa que pertence ao grupo Epiclean, uma empresa que começou por puro carinho à ciência, por pura admiração à ciência, em busca de trazer alguma coisa de fato nova, né? O nosso apetite por inovação. E quando eu entendi que a Ozon tinha uma matéria-prima bem classificada, bem padronizada, segura, eu desencadeei o projeto Fitozon dentro da Granda, que já completa 3 anos e que é um verdadeiro sucesso dentro da marca. A linha Fitozon é um projeto do qual a gente se orgulha muito, porque é um projeto muito linear. Ele é um projeto que oferece uma constância de consumo, é uma curva ABC muito previsível. Então, é um projeto que mostra para a gente que quem conheceu o produto, quem usou, quem experimentou o produto, foi conquistado pela proposta da inovação, né? E eu entendo e concordo quando o Cassiano fala que, pelo fato do óleo ozonizado ser uma tecnologia verde, uma tecnologia limpa, uma tecnologia que com toda certeza estará no centro de muitos bons projetos de desenvolvimento cosmético desse futuro que já se anuncia. Eu tenho aplicado esses recursos técnicos em muitas fórmulas da Granda, né? Hoje a gente aplica, por exemplo, óleo ozonizado em produto para cabelo cacheado, que é um produto, eu ia perguntar isso. É um produto que exige muito contato com o couro cabeludo, que você tem que ter um processo de limpeza muito específico, sem ataque aniônico, né? Então você abre mão de agentes tensoativos aniônicos de alto impacto ou de amplo ataque. Você trabalha com cargas muito baixas ou cargas praticamente neutras. E nesse processo de documentação, que é o eixo central aí da pergunta, algumas empresas acabam se equivocando quando anunciam que o produto é ozonizado, né? Na verdade, os produtos cosméticos finais, eles usam óleos vegetais ozonizados. O produto não é ozonizado, não dá para ozonizar o produto. Seria uma coisa inconveniente de ser feita, porque você destruiria a fórmula, né? E muitas pessoas também documentam da forma errada, né? O óleo ozonizado, principalmente quando você mistura óleo essencial, ele automaticamente se transforma num produto de grau 2. Então eu acho que muitas empresas ainda se equivocam na hora de escrever os textos de rotulagem. Exatamente. Né? Texto de rotulagem é uma coisa muito importante, porque tem regra para escrever isso, né? Alguns termos que a gente usa, às vezes as pessoas nem fazem por mal,
E eu vejo, mercadologicamente falando mesmo, as pessoas às vezes se excedem na emoção da busca, do que conhece, da experiência que teve com o produto. Não, ele é anti-inflamatório. Não, ele tem uma ação contribuinte de combate de microinflamações. A gente não pode usar o termo anti-inflamatório. Senão vira medicamento. Senão vira medicamento. A legislação não é mais RDC 48, vai para uma outra RDC. Então, quem é de fato da área de pesquisa e desenvolvimento, principalmente da área de desenvolvimento de produtos, desenvolvimento comercial, sabe que tem regulamento para fazer isso, tem o jeito certo de fazer. Exato. Então, por exemplo, acho que, se eu não me engano, é o F3 da Fitoson, que tem uma ação dermocalmante e é registrado como cosmético grau 2, mas a gente escuta relatos, pô, professor, eu levei para casa, comprei, mas eu apliquei no meu marido que tinha psoríase e resolveu. Ok. A gente sabe que tem esses efeitos, que eu chamo efeitos do bem, mas nós temos como pesquisadores que nos limitar à regra regulatória de cosmético. Cosmético, a definição de cosmético pela Anvisa é o seguinte: serve para limpar, perfumar e embelezar. Ah, mas tem uma ação anti-inflamatória. Não, cuidado com o que você vai rotular. Ou é por falta de conhecimento ou é má fé. Não tem outro caminho, não tem outra resposta. Eu vou acreditar que é por falta de conhecimento. Mas essa responsabilidade que a Granda tem, esse cuidado de acompanhar muito bem, tá muito bem alinhada com os assuntos regulatórios, não só a nível Brasil, porque a Granda exporta a Europa inteira, né? Mas a nível mundial, e adequando os dizeres de rotulagem às legislações das mais variadas formas, isso eu chamo de básico. Não tem para onde correr. Então, por isso, respondendo a sua pergunta por que teve um monte de produto que recolheu? Por isso, por falta de conhecimento. Porque começa a prometer coisas ali que, por mais que a gente saiba que muito daqueles efeitos tem um desdobramento... São efeitos contribuintes. São adjuvantes. O termo correto, técnico, são adjuvantes. Entendi. Né? Que associado a uma medicação, associado a uma prescrição médica, traz um benefício conjunto. Mas, porém, todavia, contudo, como eu disse, tem que ter a responsabilidade de fazer o acompanhamento, a exigência técnica do que a Anvisa recomenda, ponto final. Tem uma coisa que eu acho que assim, é o que abrilhanta as matérias-primas, no caso da Ozone Solution, que é a quantidade certa de ozonização de cada óleo. Porque quando a gente faz o teste, quando a gente faz a pesquisa do processo de ozonização, a gente busca o teor correto da ozonização de cada óleo. Então, o óleo de girassol ele tem um range, ele tem um intervalo de ozonização, que a gente sabe que naquele intervalo ele vai gerar graduações altas de fitol, de outros componentes contribuintes, de outros ácidos graxos contribuintes que são transformados em outros componentes, mas que eles vão ficar naquela faixa. Porque se você continua o processo de ozonização, e essa foi a busca por esse entendimento, você começa a transformar esses ozonídeos primários em coisas secundárias, terciárias. E aí começam a aparecer componentes indesejados. Por exemplo, o formol. Aí dá efeito colateral. Aí você começa a ter um monte de efeito colateral, você começa a comprometer a estrutura fisicoquímica do óleo. Você começa a comprometer a matéria-prima. Uma quantidade absurda lá, até de peróxido gerado na reação. O que muitas vezes a gente pega alguns produtos aí de mercado e olha que a tampa está até estourada de tanto peróxido que foi gerado. Por quê? Porque não teve esse balanço, esse equilíbrio na hora de ozonizar. Que é o que vai queimar a pele da pessoa. Que é o que queima a pele do indivíduo. Eu ia perguntar isso. Quais são os efeitos colaterais do uso inadequado? Margarete, ou do produto inadequado, uma coisa assim que todo mundo, vou falar de uma forma bem simples, porque o pessoal que já comprou alguma coisa de óleo ozonizado, de qualquer marca, de qualquer empresa pela internet, quando você abre o óleo e vê ele com característica de gel, é porque ele já está estourado. Ele foi ozonizado muito acima do que ele deveria. E quando ele está ozonizado acima do que ele deveria, um dos efeitos dos compostos produzidos como efeito colateral é o excesso de peróxido de hidrogênio. Então você abre
a tampa faz barulho, porque tinha pressão, tinha peróxido de hidrogênio preso no frasco. O- E aí o bulbo acaba craquela, degradando, ele craquela, ele degrada. derrete praticamente por conta desse peróxido. Mas é por quê? Por uma simples razão. Você produz, mas você não tem uma coisa chamada controle de qualidade. Você mediu lá na ponta. Nós químicos chamamos isso de cinética de reação. Você vai acompanhando essa reação acontecendo. Tem a hora certa de parar essa reação, de controlar essa reação, para que você tenha o que a gente chama de equilíbrio, né? Tudo é dose e resposta. Equilíbrio Eu químico. sempre falo em toda a minha santa aula, toda a minha santa palestra. E aí todo aluno cai na minha armadilha e na minha pegadinha. O que mata mais? Ácido sulfúrico ou água? Todo mundo, ácido sulfúrico. Falei, não, o que mata mais é a dose. Se você tiver fentograma, nadinha de nada, um tiquinho aí de ácido sulfúrico e bebe 50 litros de água para ver se você não morre. Então, o que mata, o problema, a segurança de uso de qualquer produto, seja um alimento, um cosmético, um medicamento, nunca é a substância, mas sim a dose. É a dose que causa problema. Ou não, ou é a dose que é a solução. Então, por isso que quando o médico vai prescrever alguma medicação para um homem desse tamanho, 1,90 m, 100 quilos, e um outro de 1,72 m e 70 quilos, a posologia é outra. Sim. A dose é outra. Né? Não posso tomar a mesma quantidade, sossega-leão, um calmante aqui, para derrubar um homem desse tamanho. Então, é uma brincadeira que eu estou fazendo, gente, mas é exatamente, esse é o cerne da questão aqui. É isso. E a dúvida é, já que nós estamos falando da dose, né, o que mata mais, todo profissional ou da estética, da terapia, da tricologia, vem perguntar nas suas aulas, e aí, eu posso usar em gestante, criança? A resposta é, vamos lá, a resposta é sim. A grosso modo, a Anvisa ela tem legislações que são mais restritas ao público infantil ou à gestante. Só que quando você passa por estudos de segurança, em alguns casos é exigido estudos, por exemplo, de teratogenicidade, que é má formação fetal. Sim. Mas existe uma coisa muito bacana que antecede ao estudo clínico. Para quem não sabe, estudo clínico é aquilo que é aplicado em humano, direto no humano. E eu já faço uma colocação aqui corrigindo quem fala errado, tá? Ah, eu sou cobaia de teste. Não, cobaia é o porquinho da Índia num laboratório de pesquisa em animal, que é o que nós não fazemos. Nenhum produto aqui que passou pelo laboratório do IPCLIN, como por exemplo a Granda, que é nosso cliente, nada nós fazemos estudos em animais. Só para deixar claro. O termo certo daqueles indivíduos, daquelas pessoas que participam do estudo, da pesquisa, é participante de pesquisa. E isso está descrito na resolução 466/12 do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa. Deixamos claro aqui. Perfeito. Próxima coisa. Aí, por que não fazer em público infantil? Sim, às vezes é permitido. Por exemplo, fralda, você pode testar em bumbum de neném, creme de assadura no público-alvo, desde que a mãe e um comitê de ética gabaritado aprove aquele protocolo de estudo e a mãe assine porque ela é responsável por aquele menor. Mas isso é totalmente cabível, desde que você tenha aquela legislação muito bem amparada nos protocolos a que se destinam. Bom, no caso desses óleos, não só os estudos clínicos em humanos foram feitos nesses participantes de pesquisa, como também foram feitos estudos em célula, cultura de célula humana, que são os estudos que antecedem o clínico, ou seja, o pré-clínico. Então nós temos cultivo de célula humana, por exemplo, queratinócitos, fibroblastos, onde você aplica o produto e faz a medida de citotoxicidade. Será que ele é tóxico para a célula? Ele está matando aquela célula? Então, saibam vocês que existem células humanas que são linhagens de célula humana, por exemplo, de pele, que tem legislação muito bem fundamentada para isso, que você pode comprar, cultivar em laboratório e fazer esse estudo para ver nível de permeação cutânea, ou seja, até qual parte da pele aquela substância penetra para ver o nível de toxicidade. E aí você vem trazendo o que a gente chama de citotoxicidade, ou seja, toxicidade na célula. Passou no pré-clínico, tá tudo ok? Aí a gente leva para o clínico. Então, respondendo em linhas gerais, pode usar
que é seguro e tá tudo bem. Que ótimo. É isso. Que ótimo. Então, quer dizer, professor Celso, queremos saber de você. Estamos agora no momento já quase final. Quer dizer que as fórmulas Fitozon, que é a fórmula 1, 2, 3, Até o 4, 7. 5, 6 e 7, que está disponível para você. Procure ali o seu franqueado Granda Brasil próximo a você. Está disponível para a saúde do seu cliente ou do seu paciente. Conta pra gente. A gente precisa saber. Quando vocês idealizaram todo esse conjunto de ferramentas cosméticas, foi pensado neles para o dia a dia só no couro cabeludo ou no dia a dia do paciente, dele levar para casa, dele ter aquilo ali para estar fazendo o tratamento recorrente? Existe uma questão que também é regulatória, Margarete, que é a preparação de blends pelos terapeutas capilares. Perfeito, né? isso. Isso é meio que um calcanhar de Aquiles, principalmente para o pessoal que acabou desenvolvendo essas habilidades da aromaterapia, que foi uma coisa muito trazida pela ABT nesses 15 anos de trabalho. Né? O ano que vem a gente já completa 15 anos. E a ABT desenvolveu muito esse contexto do uso e aplicação da estratégia da aromaterapia, dos seus recursos naturais, como uma ferramenta importante para fazer o manejo de muitas patologias que participam mais do dia a dia do nosso cenário. E qual que é o ponto fraco? Qual que é o calcanhar de Aquiles? O terapeuta ele não pode, ao final da sua sessão, preparar um blend e vender para o seu cliente. Ele não pode fazer essa manipulação. O regulamento não nos favorece em relação a isso. Então a gente precisava de produtos que tivessem essa ação de conforto, essa ação de cuidado prolongado, de um resultado mais imediato, que pudesse representar esse blend pronto com um alvo bem definido, para que fosse instrumento de home care do próprio terapeuta. Então o terapeuta hoje, ele pode comprar o óleo ozonizado de girassol, da linha Fitozon, puro. Ele pode comprar o óleo ozonizado de rosa mosqueta, que é um óleo extraordinário. Ele tem ali no pico da carta cromatográfica um componente chamado ácido azelaico, que é inibidor de 5-alfa-redutase, que tem atividade clareadora, que modula muitas coisas interessantes na pele, que faz tratamento de acne e tantas outras coisas. Ele tem o óleo ozonizado de oliva, que a gente ainda... Nós temos as preliminares dessa pesquisa, né? Tudo indica que ele tem muito potencial de geração de squalane, mas a gente também entende que existem mais coisas além disso. Então é uma pesquisa que já trouxe muito resultado, mas não foi definida, ela não foi fechada ainda. Tem muita coisa em aberto. A gente tem muita coisa para explorar. Quanto mais a gente estuda, brota coisa. E a gente está preparando já outros óleos que virão. Né? Esse próximo ano vai ser um ano importante, porque novos óleos ozonizados virão com novos resultados de pesquisa. Então a gente continua trazendo benefícios ao mercado. E aí o terapeuta hoje ele pode comprar esses óleos puros, e esses óleos puros eles podem participar das montagens dos blends, das mesclas que se produz para os tratamentos de cabine, para os momentos ali de atendimento, e aquilo fica sobre uma exclusividade do profissional terapeuta. E o que o terapeuta capilar pode revender para o cliente está dentro do contexto de Fitozon, através do F1, do F2, até o F7, para os seus alvos que já são definidos. E a vantagem é que ali a gente já tem o blend com os óleos essenciais. Então esse produto ele é registrado na Anvisa como um produto acabado pronto para ser revendido. Então eu acho que a parte mais tecnicamente e comercialmente mais importante, mais relevante para a vida do terapeuta capilar, para a vida do terapeuta de saúde integrativa, é que você tem essas fórmulas combinadas, registradas, prontas para serem vendidas, finalizadas para os seus clientes. Então, a gente não perde esse negócio, o terapeuta capilar não perde esse negócio, e a gente ganha em efetividade, em assertividade no tratamento clínico. Ou seja, responsabilidade, conformidade, fundamentos para o uso seguro.
é isso aí. seguro você ter disponível aí essas ferramentas. Professor, estamos chegando agora no final. Na reta final. Reta final. E gostaria aí que cada um de vocês pudessem dar uma dica para quem já está na área, está crescendo, né? A empresa que está se desenvolvendo, mas também para aquela pessoa que começou a estudar na Academia Brasileira de Tricologia ou sonha em estudar conosco, como que ela pode construir um caminho de sucesso utilizando ferramentas tão importantes hoje para esse profissional especialista? Bem, eu acho que quando eu olho para as nossas estratégias na indústria, né, eu costumo dizer para as pessoas que o que a gente fez para construir o nosso caminho de sucesso até aqui foi olhar o mercado, enxergar as lacunas, os gaps e construir coisas diferentes, construir caminhos diferentes, propostas técnicas diferentes, porque eu acho que a inovação ela não é uma opção. Nesse mercado competitivo que a gente vive hoje, ela se tornou a única saída. As empresas que não sabem de verdade inovar, provavelmente terão dificuldade de seguir por um caminho perene, terão dificuldade de construir um caminho longo, né? E de perdurar por muito e muito tempo. Então eu penso que a grande saída, a estrada nova, o melhor caminho a ser seguido é o caminho da educação técnica. O profissional, por mais que ele tenha conhecimento, se ele é um profissional aberto a novos conhecimentos, a novas ideias, a novas visões técnicas de negócio, de trabalho, ele com toda certeza vai enxergar a quantidade de benefício que está por trás de tudo isso que carrega essa proposta nova que nós chamamos de terapia capilar. E outra, fazendo um gancho aqui, professor Celso, uma coisa que é muito latente, é muito visível, né? O mercado, ele mudou. O nosso amigo, principalmente mais seu amigo ainda, o cabeleireiro mais famoso do Brasil, Marco Antônio de Biagi. Um abraço para você, Biagi. Aprendi muito com a sua palestra hoje, foi magnífica. É que não adianta você colocar uma blogueira, uma digital influencer famosa, bonita, balançando o cabelo na internet, ou na televisão, ou coisa parecida. Sabe por quê? O verdadeiro sucesso do seu trabalho, da recompra do seu trabalho, casado com uma linha de produtos que traz uma competência, é exatamente a entrega de eficácia de benefício. Não adianta pegar uma artista bonita, passar o batom, pôr um produto no cabelo e fazer um oba-oba, se verdadeiramente quem usou, quem foi na sua clínica, quem foi no seu salão de cabeleireiro, quem usou aquela linha de produto dentro do teu protocolo, não teve uma entrega verdadeiramente genuína. Você resolveu o problema da doença do couro cabeludo? O cabelo dela cresceu? A densidade do fio de cabelo aumentou? Aquela caspa, aquela foliculite resolveu? Né? Então, não dá mais para ficar como lá na velha guarda, com todo respeito, olha, tá aqui uma marca aqui, vamos virar cambalhota na TV. Não dá para ser paliativo. Não dá. A recompra de um produto ou de um tratamento por um bom profissional vem através da educação continuada, como o professor Celso colocou muito bem, e acompanhada, recheada de protocolos de resultados de verdade, não só de quem faz o manejo, que domina aquilo, que tem conhecimento, que foi buscar a educação continuada, como também de uma linha de produto que condiz com uma realidade de entrega de benefício verdadeiro. Simples assim. Eu queria só usar esse minuto final para agradecer muito os professores da Academia Brasileira de Tricologia, muitos dos nossos conselheiros que vieram a Campinas. Esse primeiro dia nosso de evento foi muito bonito. Nós temos pouco mais de 200 pessoas aqui, mas de uma qualidade técnica, gente que a gente sabe que tem estudado muito. E eu acho que a ABT tem feito isso pelo mercado. O nosso mercado cresceu muito em qualidade, além de ter crescido em quantidade.
finalmente nós estamos colhendo frutos de tantas coisas boas que aconteceram lá atrás. Um trabalho de longa de longa data, com uma visão de longo prazo, que é uma coisa que às vezes falta nos empresários da América Latina de uma forma geral. Mas eu queria agradecer muito a presença de todos os professores, o pessoal que veio para ajudar a palestrar, esse meu grande amigo que está em todas com a gente, e é um orgulho ser tão próximo, é um privilégio. Agradecer o pessoal que veio, porque a gente sabe que ali tem profissionais já que são consagrados, né? O Brasil tem o estado de São Paulo é muito privilegiado em relação a isso. O interior do estado é muito forte. A Granda é muito forte, a ABT é muito forte. A gente sabe que nós temos tricologistas e terapeutas de primeiríssima linha, clínicas lindíssimas, profissionais que são verdadeiras referências no país. E a gente consegue encontrar esse pessoal num evento como esse, né? Num dia bonito, como nós tivemos hoje, que foi encerrado com meu grande amigo Marco Chave Antônio. de ouro. Né? O Marco é um cara que esbanja a simpatia, carinhoso com todo mundo, boa pessoa demais, um ser humano de qualidade ímpar. Né? E ele me disse coisas muito bonitas, deu os parabéns, e eu estendo esses parabéns de um profissional tão relevante, de uma história tão forte, a todos os terapeutas capilares que vieram no evento e aos que queriam vir, mas por algum motivo não puderam. Né? A gente ainda tem mais uma jornada lá em Recife. Sim, nos dias 17 e 18. 17 e 18, né? Professora Rebeca aí do Tricology. Estamos chegando. Que vai chegar uma turma da pesada, levando conhecimento para esse pessoal maravilhoso do Nordeste. E agradecer o pessoal do ITC, lá de Portugal, né? Nós chegamos de Portugal no começo desse mês, foi um evento muito bonito, que superou a expectativa de muita gente. Nós tivemos quase 300 pessoas por lá. Foi um marco histórico para a ABT, para todo o nosso trabalho na Europa. Tinha gente de todos os países da Europa. Colômbia, Alemanha, Espanha, Itália. Foi muita gente, Absurdo, foi muita gente. Sim. Foi muito bacana e a gente deixa o nosso convite, né? No dia 1º de novembro agora, a gente vai fazer o lançamento oficial em rede nacional. Vai ser uma explosão na internet. Nós vamos lançar o ITC São Paulo, que acontece dia 18, 19 e 20 de outubro de 2026. Só que eu tô preocupado, professor. Por quê, Cassiano? Porque só tem 750 lugares. Vai esgotar na primeira semana. Mas Quer apostar, 750 Margarete? lugares é suficiente para a gente classificar esse evento como o maior evento de tricologia do mundo de todos os tempos. Não tenha dúvida. Já corra, né? Não E tenha garantam aí a sua vaga. Exatamente. Professor e doutor Celso, tinha uma moça que veio de Cuiabá, e aí ela chegou para mim na hora do café e falou: o Biagi está aqui? Eu falei: tá na programação. Ela falou: mas eu nem olhei a programação. Eu sabia que eu queria estar no Semestre de São Paulo. Então não vi pela programação. Falei: gente, isso é muito incrível. É muito incrível. Porque as pessoas já conhecem a ABT como uma bússola de conhecimento, mas também de direção desse novo profissional. E eu quero agradecer, obrigada, doutor Celso, professor Cassiano Escudeiro. Obrigado você. Obrigado. E você, quem acompanhou esse movimento agora, esse podcast, eu convido você a se aproximar cada vez mais dos bastidores do Semieste, porque em novembro estaremos juntos novamente. E ao seu canal TV ABT, o seu canal da E tricologia. ABT TV no povo, é isso aí. É isso aí. Vamos lá. Obrigada.